Fala galera que assiste o Mundo Automotivo! Hoje o vídeo é para falar do primeiro supercarro brasileiro. Vocês não sabem qual é? É o Hofstadter Turbo! Bom, todo sonho começa por uma pessoa. E neste caso é Mário Richard Hofstadter. Hidratem-se. Bom, Mário Richard sempre foi apaixonado por carros desde pequeno. Então, ele sempre foi apaixonado pelo design italiano. Então, ele sempre teve um sonho de abrir a sua própria montadora de automóveis, tá? E tudo começou quando ele tinha 12 anos de idade e ele viu carros na revista, né? Lá do Salão de Paris de 68. Quando ele viu os carros da Bertone, dirigidas na época pelo genial Marcello Gandini, né? E ele falou assim: eu quero fazer meus carros com essa alma italiana. E ele colocou isso na cabeça. Quando pré-adolescente, ele viu carros como o Alfa Romeo Carabo, com seu design ousado, o Alfa Romeo Tipo 33 Stradale, que era uma versão do Alfa Romeo de corrida, e assim ele foi no seu coração alimentando esse sonho de ter a sua montadora de automóveis. Foi quando ele viu no Salão de Genebra de 71 uma bomba. Um jovem chamado Giorgetto Giugiaro apresentou o conceito Maserati Boomerang em 72, que se transformou nos carros da série Maserati Bora. Mas o Boomerang era tão inovador que gerou detalhes de linhas básicas. E ele foi, evidentemente, anotando tudo isso. E você já vai entender. Porque várias linhas destes carros conceito da época inspiraram vários carros, como o Volkswagen Passat, Lancia Delta, Lotus Esprit e até o DMC-12, o DeLorean, né? Então, ele já tinha vários esboços do que ele queria fazer e decidiu em 72, com apenas 16 anos, ele iniciou o projeto. Ele já tinha no papel tudo que faria e chamou um amigo para construir a carroceria do carro dos seus sonhos, utilizando aço e fibra de vidro, que era o material que as marcas de supercarro utilizavam nessa época, até porque a fibra de carbono era inacessível, vários materiais que são padrão hoje eram inacessíveis na época. E é importante eu falar isso, porque muita gente que não é dessa geração não entende a respeito disso. Bom, então ele, né, iniciou esse projeto junto com esse amigo. E é interessante falar que nessa fase do projeto, o pai dele, Felix Hofstadter, o desafiou. Evidentemente, tudo começando com eu duvido que tu faça. E o seu pai, Felix Hofstadter, era um suíço que trabalhava na área de embalagens. E, duvidando da capacidade do seu filho de fazer um carro, o tempo passou. Depois de muito trabalho, só em 75, saiu a primeira carroceria do molde que o próprio Mário havia feito. Quando o Sr. Félix viu aquela carroceria, que era praticamente uma casca em plástico reforçado com fibra de vidro, pronta com um desenho que ele jamais havia visto, mesmo internacionalmente, ele resolveu financiar essa ideia do filho. Como Mário ainda fazia seus estudos acadêmicos convencionais, ele não tinha muito tempo para progredir com seu projeto. Ou seja, a Hofstadter, ela é a marca mais garagista que pode existir. Ou seja, cara, é demais. Você que não conhece, você tem a obrigação de conhecer e eu tô te apresentando isso hoje para você, cara. Uma marca garagista. Isso é que é o incrível. Bom, então ele seguiu construindo esse chassi, essa carroceria. Foi então que ele comprou um protótipo de corrida da divisão 4 com o motor Ford Bino e montou essa carroceria sobre esse chassi que ele havia comprado. Mesmo sem vidros, ele andava pelas marginais rasgando para ver como a carroceria se comportava. Nesse mesmo período, Mário fez uma outra loucura. Ele comprou um conjunto de motor e câmbio do Hart Hewland, né, de ninguém mais, ninguém menos que José Carlos Patti, que correu na Copa Brasil de Fórmula 2. E o jovem Mário foi aprimorando esse seu projeto, deixando ele cada vez com um desempenho mais arrojado. Mesmo ele sendo considerado por muitos um inexperiente construtor que não sabia de muita coisa. Porém, ele percebeu um detalhe muito importante, né?
ele percebeu que motores de corrida, eles não têm um desempenho muito agradável para o uso urbano. A Mercedes-Benz sabe bem do que eu estou falando com a MG-1. Bom, ele percebeu que o comportamento do motor mudava, então ele fez algumas alterações e ele percebeu que era preciso acelerar o motor até 7.000 RPM para aí sim o motor ter força de vencer a inércia. E ele acabou descobrindo que o motor de corrida não se adapta à rua. Então, ele decidiu, junto com seu pai, que era seu investidor, o Sr. Félix, e perceberam que o protótipo tinha muita chance de dar certo, o pai investiu mais e ele decidiu criar uma versão para ser vendida. Só que para isso, e também eu preciso falar para vocês que isso é 76, ele pôs o protótipo para andar. Então, ele iniciou o Hofstadter Turbo. E aí, ele decidiu reformular o chassi tubular e ele começou a pegar peças. A parte traseira da suspensão utilizava a parte dianteira do Volkswagen Passat, o seu subchassi. E também, evidentemente, ele decidiu pegar os motores da Volkswagen. Tudo começou com o MD270 1,6 litros e uma caixa de 4 velocidades também do Passat, para melhorar a distribuição de peso e evidentemente melhorar também a condução do carro. E a suspensão dianteira utilizava o conjunto do Chevrolet Chevette, os freios dianteiros, e na traseira eram os freios a disco do Passat dianteiros. A caixa de direção e seus braços também era do Chevette, para bater com a geometria de suspensão dianteira. O protótipo passou a utilizar o motor 1,8 litros da Volkswagen do Gol GT. A também utilizaram uma caixa de 4 velocidades no início e depois ele mudou para a caixa de 5 velocidades. Com cerca de 100 cavalos, o motor é 1.8, certo? Mas aí você me pergunta, pô, legal, um motor com 100 cavalos. Mas para Hofstadter era insuficiente. E Mário iniciou uma ideia. Eu vou turbinar e dane-se. Então ele decidiu por turbinar esse motor. E extraiu desse 1,8 litros 140 cavalos. Que era um desempenho espetacular para a época que o carro havia sido lançado. E ele tinha particularidades que fizeram o público ficar boquiaberto com o carro. Como por exemplo, as portas do estilo Gullwing, asa de gaivota. E o seu painel de instrumentos era 100% digital, que era uma novidade para a época. E ar-condicionado, que garantia uma boa refrigeração, um acabamento primoroso. E foi aí então que em 86 começou as entregas do Hofstadter Turbo. Porém, Mário Richard percebeu que 1.8 estava legal, mas poderia dar uma melhorada. Então, foi aí que ele decidiu mudar novamente de motor. Ao invés de usar 1,8 do Gol GT, apelou para o de 2 litros da Volkswagen, o AP2000 do Santana. E foi aí que a brincadeira saiu do controle. E ele teve um aumento expressivo de potência, melhorou muito o torque, aceleração retomada, enfim, foi como se o carro tivesse pegado algo que era perfeito e tivesse evoluído à perfeição. Então, esse motor, o AP2000, rendendo 210 cavalos. Galera, vocês precisam entender que isso é anos 80. Isso é a evolução total, tá certo? Então, assim foi feito. E há registro de 18 unidades do Hofstadter Turbo que foram entregues pela família Hofstadter. Uma coisa que chama a atenção, a gente vê que nos Hofstadter, a família sempre gostava muito de esportivos italianos, mesmo eles sendo suíços. E isso é uma coisa que me chamou muita atenção. E é um carro muito bem acabado, um carro que mudou o pensamento à sua época. E eu acho esse carro lindo, perfeito. Tá certo? E hoje em dia ele não é um carro tão conhecido pela galera mais nova, tá certo? E eu me senti na obrigação de gravar a respeito desse carro, porque além de ser o mês que o mundo automotivo separou para a engenharia brasileira, evidentemente é algo que você aí, espectador do mundo automotivo, precisa conhecer e precisa saber a respeito da engenharia brasileira. Foram carros que mudaram a forma que os estrangeiros também enxergam os carros brasileiros. E galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, e eu quero fazer 2 pedidos para vocês. Acesse a nossa descrição, né?
Se você gostar do conteúdo, deixa o gostei, que vai me ajudar pra caramba a continuar fazendo vídeos, a trazer coisa boa pra vocês, a contar histórias de carros pra vocês. E eu quero que vocês sigam uma página no Instagram e no Facebook, a página da GRH, Gearhead, tá certo? Eu quero que você siga, tá certo? E depois eu vou explicar para vocês o motivo, tá certo? Seja assinante, se você gostar mesmo do conteúdo, tá certo? Você vai saber dos vídeos com antecedência, você vai conversar comigo no WhatsApp e no Telegram, você vai participar de sorteios exclusivos e evidentemente vai saber o que diabos é essa GRH Gearhead. Tá certo, galera? Então eu só tenho a agradecer a todos vocês, compartilhe esse vídeo para os seus amigos e muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um forte abraço, valeu e falou!